Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um bate-papo nosso. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, a base de tudo na nossa vida, né? A família. Mas vamos olhar para ela por um ângulo um pouco diferente, usando como guia o que as obras de Allan Kardec nos ensinam. A nossa ideia aqui é tentar ir além daquela visão do laço de sangue, sabe? Para entender a família como um grande reencontro de espíritos, uma jornada que foi planejada para o nosso progresso. Exatamente. E é uma visão que, por um lado, traz um consolo, um conforto imenso, mas, por outro, uma responsabilidade gigante, porque ela convida a gente a dar um novo significado para tudo. Desde a alegria de ter por perto quem a gente ama, até aqueles desafios, né? Aqueles conflitos que, vamos combinar, toda família tem. É como colocar uma lente nova, que ajuda a gente a achar um propósito até no que é difícil. Então vamos começar do básico. O que une uma família, de verdade? É só a genética? O DNA? Eu queria trazer um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo que meio que vira essa ideia de ponta cabeça. Ele diz assim: os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação. O que é fascinante nisso é o que essa frase significa na prática, sabe? A doutrina espírita explica que os espíritos que reencarnam juntos, ali no mesmo núcleo familiar, eles fazem isso basicamente por duas grandes razões. A primeira, que é a mais comum, é por afinidade, por afeto mesmo. São almas que já se amavam em outras vidas, que já eram amigas, e aí se reencontram para continuar essa caminhada de amor. Essa é a parte linda, né? Que todo mundo idealiza. Mas a gente sabe que a realidade de muitas famílias é bem outra. E aquelas que são por conflito, que parecem um campo de batalha diário. Como essa visão explica isso? Parece até contraditório. Então, essa é justamente a segunda razão. A doutrina chama de prova ou reconciliação. Nesses casos, podem ser espíritos que, no passado, tiveram antipatias, sabe? Foram adversários, se magoaram muito. Aí a vida em família, com aquela convivência forçada, super íntima, se torna a grande oportunidade. O laboratório perfeito para essas almas aprenderem a se perdoar, a superar as diferenças. Uau! Laboratório, essa palavra é muito forte. Quer dizer que aquela briga constante com o irmão, ou a dificuldade de se conectar com o pai ou com a mãe, não é um defeito da família. Seria talvez o experimento principal que a gente veio resolver? Exatamente essa ideia. Deixa de ser um problema e vira uma tarefa, vira o propósito daquele reencontro. É por isso que o mesmo texto continua e diz uma coisa que muita gente sente na pele, que é: dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Isso explica porque, às vezes, a nossa família de alma está num grupo de amigos, né? Pessoas que não têm o nosso sangue, mas que vibram na mesma sintonia. Faz todo sentido. E explica o contrário também. Porque às vezes dentro de casa, com quem a gente deveria ter uma conexão incondicional, existe uma distância, um antagonismo que a gente não entende. Então não é castigo, é uma oportunidade de cura. Exato. Uma chance de transformar uma desavença antiga num laço de afeto de verdade, que dura. É um convite para a gente olhar para aquele parente difícil não como um peso, um fardo, mas como um compromisso espiritual que a gente assumiu, para evoluir, juntos. Ok, essa base ficou clara. A família é um reencontro programado, seja por amor ou por aprender a amar. Mas se é assim, isso coloca um peso enorme nos ombros dos pais, não é? O papel deles deve ser muito maior do que a gente costuma pensar. Como a doutrina vê essa responsabilidade? Enorme é a palavra certa. A paternidade e a maternidade são vistas como uma das missões mais sagradas que um espírito pode ter na Terra. Em O Livro dos Espíritos, na questão 582, a pergunta é direta: pode-se considerar a paternidade como uma missão? E a resposta dos espíritos é categórica. É, sem contestação, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que compromete o homem mais do que ele pensa com relação à sua responsabilidade quanto ao futuro. Compromete o homem mais do que ele pensa.
Isso é muito forte. E tem uma prece em um evangelho para um recém-nascido que traduz essa ideia de uma forma linda. Começa assim: Meu Deus, tu me confiaste a sorte de um dos teus espíritos. Faze que eu seja digna da tarefa que me impuseste. Só essa frase já desconstrói um monte de coisa, né? Nossa, ela é riquíssima. Vamos quebrar ela em partes. Primeiro, confiaste a sorte de um dos teus espíritos. O que isso quer dizer? Que a criança não é uma posse, não é uma propriedade dos pais para ser moldado do jeito que eles querem. É um espírito, uma alma individual, com a sua própria história, que foi confiada a eles por um tempo. Os pais são tutores, guias, eles não são donos. Isso já muda tudo. A ideia de meu filho passa a ser o filho que está sob a minha responsabilidade. Exato. Aí o segundo ponto, digno da tarefa que me impuseste. Isso reforça a ideia da missão. Uma tarefa que muitas vezes foi aceita por nós no plano espiritual. A gente sabia o que estava assumindo. E a prece continua, pedindo para preparar para alcançar a tua paz. Ou seja, o objetivo final da educação não é só o sucesso material, a carreira, o dinheiro. É o progresso moral daquele espírito. E olha, antes da gente continuar nesse ponto que é tão central, eu queria só fazer um pequeno convite. Claro, por favor. Se essa nossa conversa, se esse estudo estiver, sei lá, tocando o coração de alguma forma, estiver fazendo sentido... Se estiver ajudando a clarear as ideias, né? Exato. A gente ficaria muito feliz se quem nos ouve pudesse demonstrar esse apoio. É super simples. É verdade, e ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Só clicar no gostei, seguir o nosso canal e, claro, ativar as notificações para não perder as nossas próximas análises. E compartilhar. Compartilhar é fundamental. Principalmente, porque compartilhar é quase um ato de caridade digital, né? Ajuda essa mensagem de consolo, de esclarecimento a chegar em mais e mais pessoas. Com certeza. Fica o convite, então. Isso, mas voltando. Então, a grande missão dos pais é a educação moral. É ajudar aquele espírito a desenvolver o caráter, as virtudes, é guiar a alma, muito mais do que só garantir o conforto do corpo. Mas o que isso quer dizer na prática? É só ensinar o que é certo e errado? É mais do que ensinar, é ser o exemplo. A questão 208 de O Livro dos Espíritos fala que a missão dos pais é desenvolver o de seus filhos pela educação. E a maior ferramenta da educação é o exemplo, né? Não adianta nada falar de honestidade se os pais são desonestos. Falar de paciência e perder a calma por qualquer coisinha. A responsabilidade é imensa, porque os pais são o primeiro livro de moral que a criança vai ler na vida. Certo, mas vamos trazer essa conversa para uma realidade que muitas vezes é bem mais dolorosa. E quando não dá certo? A gente falou da missão, do dever, mas e a angústia daqueles pais que se dedicaram, que deram exemplo, que fizeram tudo e mesmo assim vem o filho se desviar? E para os vícios, para a violência, a culpa deve ser esmagadora. Esse é um ponto muito sensível. E a doutrina traz um consolo muito importante para isso. É a pergunta seguinte à da missão, a 583. A pergunta é: se o filho se desvia para o mal, apesar dos cuidados de seus pais, são estes responsáveis por isso? E a resposta é um não bem direto. Mas o texto continua e diz algo fundamental. Quanto maiores as disposições do filho para o mal, mais pesada a tarefa e maior será o mérito se eles conseguirem desviá-lo do mau caminho. Isso é libertador. Quer dizer que a responsabilidade dos pais é sobre o esforço, a dedicação e não necessariamente sobre o resultado final? Exatamente isso. A responsabilidade é sobre o plantio. A colheita depende do solo, ou seja, do livre-arbítrio e da bagagem que aquele espírito já traz. Os pais serão cobrados se falharem na tarefa, sabe? Se forem negligentes, se não oferecerem a educação moral. Mas se eles fizeram tudo o que podiam, se amaram, orientaram, deram um bom exemplo, eles não carregam a culpa pelas escolhas que o filho, como um ser livre, venha a fazer. A missão deles foi cumprida, mesmo que o resultado seja doloroso. Isso tira o foco da culpa e joga para a consciência tranquila. A pergunta muda de onde foi que eu errei para
Será que eu fiz tudo o que eu podia com as ferramentas que eu tinha para guiar esse espírito? Nossa, isso traz um alívio imenso. Mas ao mesmo tempo reforça o tamanho da tarefa, né? Principalmente com os filhos que já vêm com tendências mais difíceis. Sim, a tarefa é mais pesada, mas o mérito também é maior. É como um médico que pega um caso muito grave. Se ele consegue a cura, o mérito dele é imenso. Se não consegue, mas usou de toda a sua ciência e dedicação, ele não tem culpa. O mesmo se aplica aos pais. Eles são, por um tempo, os médicos da alma dos filhos. E o outro lado da moeda? E os filhos que têm pais que, como diz o texto, esquecem dos seus deveres. Pais ausentes, negligentes. Como a doutrina orienta esses filhos? A orientação é igualmente desafiadora. Não cabe aos filhos julgar ou punir. A justiça divina vai se encarregar disso. Muitas vezes, essa situação é uma prova duríssima para o espírito do filho, que talvez precise dessa experiência para exercitar ao máximo a paciência, a resiliência e o mais difícil de tudo, o perdão. É um convite para entender que, apesar de tudo, foram eles o canal para que ele pudesse reencarnar. O que nos leva ao dever dos filhos, principalmente sobre a gratidão. A doutrina parece ser bem enfática, quase dura, quando fala de ingratidão. Tem um trecho que diz: pobre do ingrato, ele será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições. A ênfase é muito grande. E tem uma lógica nisso. O raciocínio é o seguinte: a caridade, um pilar da doutrina, manda a gente perdoar todo mundo, né? As ofensas de estranhos. Se essa obrigação já existe com qualquer pessoa, ela se torna infinitamente maior com os pais. Uma falta de caridade com um desconhecido é uma falha, mas com os pais, a essa falha se soma a ingratidão, que é vista como um crime moral, porque se está negando amor e sacrifício. Nossa, que conversa profunda. Se a gente fosse amarrar tudo isso, quais seriam os pontos-chave que ficam dessa nossa análise? Acho que o primeiro grande ponto é essa ressignificação da família. Não é um acidente biológico, e sim o reencontro espiritual planejado, seja por afeto antigo ou para curar uma desavença. A família como um laboratório de almas. O segundo, que vem desse primeiro, é o papel dos pais como uma missão sagrada. Eles não são donos, são tutores de um espírito. E a tarefa principal é a educação moral, a formação do caráter, muito acima do conforto material. E, por fim, o terceiro ponto é como lidar com os desafios. Para os pais, o consolo de que a responsabilidade está no esforço, e não na culpa pelo resultado. E para os filhos, o dever primordial da gratidão, do respeito e da honra. E se a gente conecta tudo isso a um quadro maior, ao progresso da humanidade, aí a gente entende por que a família é a base de tudo. O progresso do mundo depende do progresso moral das pessoas. E é na família que a gente aprende, ou deveria aprender, as primeiras lições de solidariedade, de perdão, de amor. Cada família que se harmoniza, que supera suas provas, é um passinho na direção da regeneração moral do planeta inteiro. É o micro que impulsiona o macro. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Um convite para cada um pensar. Se os verdadeiros laços, aqueles que duram para sempre, são os do espírito, como é que a gente pode hoje, no nosso dia a dia, fortalecer esses laços com quem está na nossa jornada? Como a gente pode olhar para o desafio como uma tarefa e para o afeto como uma bênção, nos preparando, assim, para os reencontros que ainda vêm pela frente? Deixem suas perguntas e pensamentos nos comentários. Eles são um material precioso para futuras conversas e para os episódios de perguntas e respostas que estamos planejando. Com certeza.